Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro neste domingo, 12 de março. Meu abraço especial aos que me seguem lá de Olinda, porque hoje é aniversário de Olinda, 1535. E hoje é aniversário de Recife também, 2 anos depois, 1537, a fundação das duas cidades. Tá? Então, entre as primeiras do país, entre as primeiras, né? Bom, hoje é o Dia Mundial contra a Censura na Internet. E qual é o objetivo, além da liberdade de expressão? Dar igual poder a todos os 8 bilhões de habitantes deste planeta, a todos que têm igualdade de direitos de se valer da internet. Pode se valer mal intencionado ou não, mas é liberdade de expressão e o público cuida de separar o joio do trigo, né? Como audiência de rádio, de televisão, de teatro, de filme, né? A plateia decide o que merece ser visto e o que não merece. Vou falar ainda mais do que isso daqui a pouco, né? Mas antes eu queria pedir que você se inscreva, se ainda não fez isso, está aí nesse botão. E, ao final, não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, então, o primeiro assunto nesse Dia Mundial de Combate à Censura na internet, eu queria reclamar de gente que usa meu nome, e eu queria prevenir vocês, né, que pegaram um comentário meu de 3 ou 4 anos atrás, tanto que ainda nem tem esse estúdio aqui, e eu estou falando de uma lei recém-aprovada no parlamento italiano sobre legítima defesa, que não tem aquela legítima defesa limitada a 1 tiro ou 2, né? Lá na Itália. E puseram como se fosse aqui no Brasil. Aí eu passo por mentiroso. Cortaram a informação de que foi no parlamento italiano. A outra reclamação é que tem uma voz feminina em que diz que eu estou pedindo, pelo amor de Deus, não sei o que, sobre vacina. Eu nunca pedi nada aqui, por amor de Deus, nem fiz pedidos a respeito de vacina, né? Tem outro que botou meu nome e inventou uma enquete, deve ou não Bolsonaro voltar ao país? Isso também não é meu, né? Só para deixar claro. E tem quem ajuda. Eu confundi aqui, quando eu falei daquele assunto de Jacutinga, Rio Grande do Sul, em que estão perseguindo um diretor de escola, porque ele leu um artigo da Revista Oeste numa emissora de rádio, né? E eu me enganei, eu confundi o sufixo tinga com mirim, e disse que era um jacu pequeno. Não é, me corrigiram e agradeço a quem me corrigiu. Tinga é branco. Jacutinga é branco na língua geral, tupi-guarani, né? Aliás, a propósito, né, eu fico implicado com certos termos que inventaram, aí está muito na moda, né? Algumas falaram aqui, por exemplo, vejam só, a moda agora é acusar de trabalho escravo. Aí a notícia no jornal está: lavouras de produção de vinho. Como é que um jornalista pensa que vinho é produzido numa lavoura? Tem lavoura de arroz, né? Lavoura de trigo. Agora, o vinho o vinho vai da uva, mas tem que primeiro produzir a uva nos vinhedos, né? Meu Deus do céu, as pessoas... Jornalismo é obrigado a ter cultura geral. Ou vai fazer outra coisa que não necessite de cultura geral, né? Aquilo que você aprendeu aos 15 anos de idade. Depois já é meio tarde para aprender, né? Eu anotei uma outra aqui. Extorquia produtores de terras. Quem é que produz terra, hein? Ou a terra já veio pronta com a criação do mundo?
Isso me faz lembrar um dia que eu vi fábrica de leite. Eu disse, fábrica de leite é vaca. Cortavam os arrozes, cortavam os cafés, os trigos. Meu Deus. Talvez por isso eu recebi hoje. Eu achei interessante a sugestão. Um amigo veio me dizer assim, puxa, eu fui procurar um televisor que permitisse bloqueios no canal aberto. E não tem. Tem na TV por assinatura, para a gente controlar o que os filhos estão vendo, né? Para a gente não deixar entrar em casa programas indesejáveis. Mas por que não tem em canal aberto isso? Está aí uma boa pergunta para estimular os futuros compradores de televisão que exijam esse controle. Eu acho que porque quem tem que mandar no seu próprio televisor é o dono do televisor. Nesse aí, por acaso, ele se queixa de visita que chega lá e põe lá num canal que ele não suporta, né? Bom, eu impliquei com um termo da moda aqui, transfobia. O que é fobia? Fobia é medo. Acrofobia, eu tenho medo de altura. Claustrofobia, eu tenho medo de ficar de lugares fechados, né? Hemofobia, o sujeito que desmaia quando vê sangue, né? Homofobia, que tem medo dos iguais, né? O que é trans? Trans é passagem, transatlântico, transamérica, rodovia transamericana, medo de passagem. Inventam os termos que a palavra em si, no estrito senso, não tem sentido. Só por causa disso, né, que eu lembrei do Dia Internacional da Mulher, naquele dia do discurso do deputado Nicolas, que chamou a atenção para um fato absurdo, né? Como é que um homem pode disputar em suposta igualdade de condições um esporte com mulheres, sendo que a gente não vê o inverso. Não se vê nenhuma mulher lutando boxe com homem, ou disputando futebol, jogando no time masculino do Flamengo, ou disputando corrida. É diferente, somos biologicamente diferentes. Ainda bem, né? Como dizem os franceses, vive la différence, né? Graças a isso nós nos multiplicamos, né? E vivemos muito bem. Mas naquele dia, vejam só o que aconteceu, eu não sabia disso. Houve uma briga de 2 deputados do mesmo partido lá no plenário do PT. O deputado Miguel Ângelo Filho, de Minas Gerais, acusou o deputado José Medeiros de Mato Grosso, também do PT, de pisar no pé dele e o empurrar, né? Parece que Medeiros abordava a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e o Miguel Ângelo interveio, não gostando, gerou uma cotovelada e foi xingado. Parece que foi isso. Não tem como pensar, isso é da minha mocidade, lá dos meus 20 anos, um pouquinho mais, da letra daquela música Festa do Bolinha. Deem uma olhada, procurem no Dr. Google a letra da Festa do Bolinha, e é mais ou menos isso que deve ter acontecido. Bom, gente, eu gravei um debate, uma entrevista, eu participei de um debate conduzido por um brilhante novo jornalista, o Alexandre Mota, Manhano, com o deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul, meu conterrâneo. E o deputado me deu uma série de informações, porque ele, naquele dia, que foi no sábado, foi ontem, tinha visitado os presídios masculino e feminino, né? Presídio de mulheres, Colmeia e a Papuda. Então, informações que ele deu, tem 83 mulheres presas, que foram capturadas lá no acampamento, e 480 homens, né? Isso dá mais do que os 222 da Nicarágua.
Ele é policial federal, ele disse, olha, não houve nem flagrante, nem prova material de crime, né? E já estão presos há 60 dias. Ele constatou lá uma coisa muito grave, que é a comida péssima, quase uma lavagem que a gente dá para porco. E é mais um tema para uma CPI, né? Investigar a comida para os presos, é uma questão de direitos humanos, senhor ministro de Direitos Humanos. Em presídio, a qualidade da comida. O sujeito é tolhido de liberdade, mas o Estado é responsável pela alimentação saudável dele. O deputado me falou que ele tem um projeto de decreto legislativo que é para cancelar aquele decreto do presidente da República do dia 1º de janeiro sobre armas, né? O Supremo já formou maioria, já tem 6 votos, dizendo que o decreto é constitucional. Mas isso não tem nada a ver com a decisão da Câmara e do Senado, que é apenas maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos deputados e mais da metade dos senadores votarem, não precisa ser maioria qualificada de 2/3, né, ou de 3/5, e com isso derruba, mesmo sendo constitucional, mesmo não sendo inconstitucional, derruba o decreto do presidente. Isso está lá na Câmara ainda. Eu li na Agência Brasil, que é do governo. O ministro Flávio Dino disse que a Polícia Federal vai investigar o assassínio da vereadora Marielle Franco. E tem declarações da mãe dela, que é advogada, dizendo que é contra isso, né? Que tem, inclusive, feito campanha contra a federalização, porque o crime aconteceu no Rio de Janeiro, portanto, é estadual, né? Os 2 assassinos estão presos, não interessa para a família, ela diz, né? Nem para mim, a solução tem que partir do Rio de Janeiro, onde o crime aconteceu. O governo tem que dar uma resposta para mim, para a família, para a sociedade e para os eleitores de Marielle. Vamos falar em eleitor? O Xi Jinping foi eleito pela 3ª vez presidente da China. Vai ficar um total de 15 anos, de 2013 até 2028. A China tem aí 1,2 bilhão de habitantes. Quantos votos ele teve? 2.952 votos. Em nome de 1,2 bilhão de chineses. Foram todos os deputados do Congresso do Povo Chinês que votaram unanimemente nele. Por quê? Porque é um regime que só tem um partido e, portanto, só tem um candidato. É o sonho de Ortega, né? Porque o Ortega na Nicarágua prende os adversários para não ter adversário. É um partido, né? Partido Comunista Chinês, PCC. Né? Um partido, um candidato. E a decisão do candidato é tomada no seio do partido. Né? E aí eu lembro que, já que eu falei num amigo do presidente do Brasil, falei em Ortega, o presidente do Brasil vai à China dia 28, agora. Né? Ele já fez declarações para a agência Guancha. Ele disse: a China é um exemplo de desenvolvimento para o mundo. No ano anterior, para a mesma agência, disse: o partido tem poder e o governo é forte. Quando tomar decisões, o povo respeitará. Isso é algo que não temos no Brasil. Ele disse em tom de queixa. Né? E, a propósito, a ex-presidente Dilma, que foi feita presidente por Lula, vai para Xangai, lá na China, para presidir o Banco dos BRICS. E, bom, nessa viagem, adivinhe quem o presidente do Brasil convidou para acompanhá-lo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está literalmente a reboque do Supremo, agora vai a reboque do chefe do Poder Executivo, para desespero de Montesquieu. De Brasília, Alexandre Garcia.